em sua casa. Pessoal, a gente mostrou no começo do programa algumas imagens da confusão dos torcedores que estão ali em frente ao CT Ninho do Urubu, eles que se aproximaram também dos carros dos jogadores. Nós estamos revendo então essas imagens. O nosso repórter, o Juliano Lima, está no local, já ele vai aparecer com mais informações. A gente vê aí um grupo grande, um grupo numeroso de torcedores do Flamengo que protestaram. Já protestaram contra alguns jogadores, contra a direção também, mas um dos alvos, um dos principais alvos dessa torcida aí é o Muralha. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha nas falhas do Muralha. Máximas do futebol, um grande time começa por um grande goleiro. Foram com essas credenciais que Alex veio para o Flamengo em 2016 e com a alcunha de Muralha pelos bons serviços prestados ao Figueirense. A adaptação ao clube da Gávea foi rápida e logo o Muralha virou titular absoluto. A seleção brasileira foi consequência das boas atuações. Se 2016 foi especial para Muralha, 2017 parece que a maré virou para o Alex. O camisa 38 passou a ser questionado e até perseguido por alguns torcedores. A precoce eliminação na Libertadores contribuiu. E o auge de tudo isso foi o jogo contra o Sport em Recife. Muitas falhas, nervosismo e o lance bizonho que abriu o caminho da derrota do Flamengo. E como as coisas não vão nada bem lá na cozinha, começam as especulações por um novo camisa 1 no time carioca. Torcedor rubro-negro, pode ainda Alex dar a volta por cima e voltar a ser Muralha? A pressão fica grande, né, pro Muralha, mas vamos combinar aqui, entre nós três, né, só entre nós três. Tá, o Ochoa não é 6 por meia dúzia, é 6 por 5, né? Eu acho o Muralha mais goleiro do que o Ochoa. Não Concordo dá, né? com você, apesar da Copa do Mundo que fez o Ochoa em 2014 aqui no Brasil. Olha, mas todas essas falhas que a gente viu do Muralha nos últimos jogos do Flamengo não justificam agressões, não justificam a pressão que está sendo feita para cima desse garoto. Então, o torcedor de verdade do Flamengo, eu tenho certeza que nesse momento não está ali no Ninho do Urubu protestando ou agredindo verbalmente que seja os atletas, né, do clube por quem torce. Então, eu acho que nesse momento a gente tem que relevar muito esse tipo de protesto. Ali não é torcedor, ali é vândalo, ali é bandido. Juliano Lima está na panela de pressão e não é o ginásio em Ribeirão Preto, não, hein? Não. É o Ninho do Urubu. Hoje tá uma verdadeira panela de pressão. Tá quente, o negócio tá pegando. Juliano Lima tá ao vivo com a gente aqui no Boa Tarde Fox. Boa Tarde Fox pra você, Juliano. Como é que tá o clima aí agora? Tudo bem, Hamilton? Boa tarde a todos. Pois é, estamos aqui desde cedo acompanhando um protesto que estava marcado nas redes sociais da torcida do Flamengo. Já todo mundo combinando de fazer esse protesto aqui bem em frente ao centro de treinamento Ninho do Urubu. Por enquanto, tá tranquilo. Isso porque diminuiu bastante o número de torcedores. Pedi para o nosso repórter cinematográfico Maurício Bandeira mostrar como está nesse momento. Cerca de 30 torcedores ali reunidos, conversando entre eles, bem na porta do centro de treinamento Ninho do Urubu, aguardando a saída dos jogadores. Lembrando que mais cedo, esse número chegou praticamente cerca de 200 torcedores. Estavam aqui protestando com faixas, dizendo alto investimento, pouco resultado, deem o sangue. E a cada jogador, Hamilton e amigos do Boa Tarde Fox, que foi chegando ao centro de treinamento, muito protesto, alguns até batiam nos carros, mas levemente protestando, principalmente muito xingamento com conta do Zé Ricardo. Quando o Zé Ricardo chegou, foi muito xingado pelos torcedores. O Guerreiro foi muito xingado também e principalmente Muralha. O Muralha foi muito xingado e os torcedores pedindo o Thiago, quando ele chegou, pedindo para o Thiago entrar no time, realmente substituir o goleiro Muralha. Outro ponto-chave em relação a isso é essa presença deles que promete ficar até a viagem do Flamengo para Florianópolis, onde enfrenta o Avaí na ressacada. Então, por exemplo, esse protesto deve acontecer amanhã, deve acontecer no embarque do Flamengo. Eles pretendem realmente protestar até o embarque do Flamengo
enfim, pedindo aí mais resultados, já que o Flamengo investiu muito pesado em 2017. E quando o Everton Ribeiro chegou aqui, aliás, hoje é o primeiro treinamento do Everton Ribeiro com a camisa do Flamengo, a gente vai acompanhar daqui a pouquinho, vai ser liberado para a imprensa, muito idolatrado pela torcida e todos eles pedindo para ele jogar logo. Joga logo, Everton Ribeiro, você precisa entrar em campo logo, o time precisa de você. Foi o único, digamos assim, que teve um pouco mais de paz na chegada. Quando o carro do Ilharão chegou também, os torcedores pararam o carro, conversaram com o Ilharão, ele atendeu os torcedores, tentou conversar, amenizar a causa, mas realmente muito protesto, muita confusão e os três mais xingados, técnico Zé Ricardo, o atacante Guerreiro e também o goleiro Muralha. A gente segue aqui acompanhando aqui o nosso repórter cinematográfico Maurício Bandeira fazendo as imagens desse protesto que já diminuiu bastante o número de viaturas da Polícia Militar que estava fazendo essa segurança, até porque o número de torcedores diminuiu bastante, consideravelmente, de 200 para 30, 35 torcedores agora, acompanhando só a saída dos jogadores. Certamente devem ficar por aqui até os jogadores deixarem o centro de treinamento Ninho do Urubu. Muita confusão, muito protesto, enfim, marcado já realmente. Jogadores chegaram aqui com muita pressão. Nesse momento, os jogadores estão treinando. Começou às 3h30 da tarde. E daqui a pouquinho, dentro de 15 a 20 minutos, a imprensa vai ser liberada para acompanhar o finalzinho do treinamento. E, é claro, a entrevista coletiva que vai falar muito desse protesto e desse momento do Flamengo aí. Uma panela de pressão, como vocês disseram aí no Boa Tarde Fox, tá certo? Daqui a pouco então eu volto com mais informações. Por enquanto, segue mais tranquilo. Mas esse protesto deve ficar até o final. Juliano Lima, só fazer uma pergunta, que você falou sobre os jogadores que já chegaram aí, citou alguns nomes. Alguém da diretoria, neste momento, está aí no CT Ninho do Urubu? Eu até te pergunto isso, porque alguns clubes, em momentos como esse, sofrendo essa pressão, alguns dirigentes até permitem uma conversa, algumas vezes até permitem que alguns torcedores entrem no CT. Há essa possibilidade hoje? Essa entrada não aconteceu até agora, Helena. A gente não viu nenhum torcedor aqui entrando ou tendo essa liberação de algum diretor do Flamengo, ou a diretoria do Flamengo, enfim, para conversar com um representante lá dentro. Por enquanto, nenhum torcedor entrou. A gente sabe que o Rodrigo Caetano está aqui. Inclusive, quando ele chegou no centro de treinamento, também foi bastante xingado pelos torcedores que estavam aqui. Cerca de 200 torcedores, como eu falei, enfim, xingando bastante, para você ver como são as coisas, né? Quando o Everton Ribeiro chegou, foi apresentado lá naquela Aeroflá, o Rodrigo Caetano, idolatrado pelos torcedores ali no Santos Dumont, e agora como as coisas mudam em pouco tempo, né? O diretor de futebol do Flamengo chegou aqui e foi muito xingado pelos torcedores do Flamengo nesse momento. Por enquanto tá bem tranquilo, está acompanhando aqui a movimentação, bem tranquila. Mas vamos ver como fica até mais tarde, né? Legal a informação do Juliano Lima, mas tem umas situações que tem que ser analisadas, né? Primeiro, pega o vídeo lá do Aeroflá, da chegada do Everton Ribeiro, e faz uma comparação com quem tá aí na porta. Cadê o cara que se veste de Chapolin? Ele não tá ali, né? Não. Ele é de outra facção, né? Ele deve ser de outra torcida, de uma torcida que é a favor. Porque essa torcida é a torcida do contra. Então não são as mesmas pessoas. Não. Então esse é um fato a ser analisado. Segundo, o Everton Ribeiro não vai jogar semana que vem. Assim como o Conca, quando chegou, não ia jogar. Deve existir uma clareza, né? Eu acho que falta um pouco de clareza, né? Coerência, para chegar e falar assim, o Everton Ribeiro chegou, vem de um lugar que o treinamento era totalmente diferente, ele vai levar 3 meses para entrar em campo. Mas ninguém quer dar essa data porque tem medo de errar, porque pode ser 4. E aí erra, o torcedor vai cobrar do mesmo jeito. E 2, 3 jogos que o Everton Ribeiro não jogar bem, não atuar como se espera, não encaixar, demorar um pouquinho para entrosar com esse time do Flamengo, vai ser pressionado depois também. Então é uma incoerência realmente de discurso, né, de quem se diz torcedor. Para mim, esse pessoal aí não é torcedor do Flamengo. O torcedor está nesse momento, né, pensando em ir no próximo jogo para apoiar ou até vaiar na arquibancada se o time realmente não desempenhar o melhor papel, não ir agredir jogador, dirigente na porta do trabalho deles, né? Ali eles estão trabalhando para tentar melhorar a equipe do Flamengo. E ninguém se lembra que o Zé Ricardo, em boa parte da temporada, perdeu o seu principal jogador, que é o Diego. Né, tentou modificar a equipe, mas perdeu o seu grande criador, o grande cérebro da equipe no meio campo e dificultou muito o trabalho dele isso. Né, alguns jogadores com altos e baixos, o que é normal também. Alguns jogadores que chegaram ao clube nesse ano também podem demorar um pouquinho para se adaptar. Então é um processo natural no futebol. Você contratando como contratou o Flamengo, o Palmeiras, não necessariamente você já vai ter um resultado imediato. Isso às vezes demora um pouquinho. Só que tem muita gente que não tem essa paciência e acaba indo aí para a porta do trabalho dos outros para agredir.
Isso aí, Juliano Lema continua acompanhando, volta aqui dentro da programação do Fox Sports com outras notícias aí do Flamengo. O Flamengo já trocou de goleiro pra caramba, hein? Desde lá do Alex pra cá, né? Paulo Teve Vitor. gente abessa, Paulo Vitor, Alex Muralha. Eu vi gente pedindo Paulo Vitor. No ano passado teve gente que pressionava o Paulo Vitor, assim como outros jogadores estão sendo pressionados agora. E agora o Paulo Vitor está lá no futebol turco, ele é lembrado. É um pouco mais uma incoerência, não é? Muito bem, vamos dar uma olhadinha em tweet para ver se a gente suaviza um pouco o clima por aqui. Boa tarde, Fox. O clima aqui tá suave. Tá suave, aqui tá ótimo, né? O problema é lá com o Juliano Lima. Mas vamos com os tweets para dar pitaco na seleção do Ribeirão. E tem corneta aqui, corneta Seleção educada é sempre bem-vinda. Exato, do nosso técnico aqui. Faltou o Fabuloso, disse ali o Celso. E agora o Ismael sentiu a falta do Vitor. Cadê o Vitor do Atlético Mineiro na escalação, Gustavo Ribeirão? O Vitor estava na seleção da quarta rodada. Nessa rodada agora, o Magrão foi muito bem, o Wilson do Coritiba foi muito bem também. Falando do Fabuloso, na primeira mensagem, o Fabuloso estava nessa disputa com o Prato. É que o Luiz Fabiano, apesar de ter jogado bem e feito 2 gols, a equipe dele acabou perdendo, né? Então acho que o Prato acabou levando uma vantagem por ter jogado bem também, feito gol, dado assistência, e o time dele ganhou. E daí, meu irmão? Tem que botar o cara que é o Fabuloso lá. O problema é seu. O pessoal que tá assistindo tá falando, que seleção é essa? Do que vocês estão falando? É disso aí que a gente tá falando, gente. Essa daí é a seleção da 5ª rodada que foi feita pelo nosso comentarista aqui, o Gustavo Ribeirão. Estão revendo o Magrão, o Vitor Ferraz, o Éder Militão, o Márcio Arana, o Michel, o Matheus, o Marquinhos Gabriel, Luan, Everton e o Lucas.